Igreja, bom dia. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Que bom estarmos reunidos, que bom podermos ouvir a voz do Senhor, que bom que Ele visita o nosso coração nesta manhã, que bom que Ele é exclusivo para mim e para você. Amém? Nós viemos aqui porque adoramos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que está sentado no trono e governa. E esse Deus que está sentado no trono, que você, igreja, entenda que esse Deus que você e eu adoramos nesta manhã, está sentado no trono, Ele está como homem. Ele está como homem, como eu e você. E Ele se chama Jesus Cristo, o Verbo do Deus vivo, aquele que é 100% Deus e aquele que é 100% homem. Como podemos adorar um Deus a quem nós não vemos, não tocamos e não sentimos? Como poder entregar a Ele o seu louvor, a sua adoração? Como entregar o seu dízimo e a sua oferta àquele que você não vê, aquele que você não sente? O Deus que você adora, igreja, nesta manhã, nesse dia perfeito, Ele é um homem sentado num trono, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o grande Elohim, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Trindade divina sempre existiu. Ele subsiste, mas esse Deus que subsiste, que é o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que está no controle de tudo, que habita a eternidade, aonde não tem começo, meio e fim, aonde os céus não podem conter a presença dele. É o Deus Todo-Poderoso, é o grande El Shaddai. Mas esse Deus se fez homem e veio até a terra na forma humana, viveu como homem, nasceu como homem, aprendeu a obediência como homem, se entregou como homem, se submeteu à palavra como homem, morreu como homem, ressuscitou como homem, subiu aos céus, depois de 40 dias andar sobre a face da terra e aparecer para mais de 500 pessoas de uma única vez. Comeu, entrou e saiu, atravessou paredes e portas. Esse Deus que andou 40 dias, ressurreto e glorificado, subiu aos céus aos olhos de muitas testemunhas humanas. E quando ele sobe, os anjos estão ali dizendo: por que olhais para ele? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, da mesma forma ele vai voltar. A humanidade creia ou não, ele vai voltar. A humanidade esteja preparada ou não, ele vai voltar. Agora eu quero falar com a igreja, porque esta palavra que você está segurando é para a igreja. Você é igreja? Amém. Então é para mim e é para você. Não é para a humanidade, não é para aqueles que estão lá fora. Deus só vai trabalhar e se movimentar naqueles que se rendem a Ele. Sabe por quê? Ele é Deus.
E ele não precisa de robôs. Ele não precisa de máquinas. Ele precisa somente de um coração humilde e obediente. Um coração que se renda a ele. E que esteja disposto e disposta a servi-lo de todo o coração. Como nós já cantamos neste lugar. Não importa as circunstâncias. Mas é fácil falar. O difícil é viver. É fácil falar quando nós não estamos no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da dificuldade, no meio dos problemas, das circunstâncias. É muito fácil falar. Mas a hora que nós passamos, a hora que nós vivemos, é muito fácil esquecer a palavra, esquecer a presença dele, esquecer quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. É muito fácil esquecer, igreja. E é mais fácil cobrar. É mais fácil encostar Deus na parede ou dizer para ele, está escrito, o Senhor tem que fazer. Então, nesta manhã, como nós estamos num café da manhã e numa abertura de um culto que a igreja que se reúne neste lugar está voltando à escola bíblica. E a escola bíblica, ela é bíblica. Ela vem do coração de Deus. Nosso Deus é palavra. E a própria palavra se fez carne. Então, igreja, não dá para caminhar. Não dá para caminhar, não dá para vencer, não dá para prevalecer se você e eu não meditarmos. Não continuar pensando na palavra de Deus. Como eu disse, é fácil pensarmos quando tudo está bem, mas é difícil pensarmos quando nós temos algumas dificuldades. Porque nós não entendemos como esse Deus tão lindo e poderoso pode deixar isso acontecer comigo e com você. Então nós vamos entender pela palavra dele, porque ele se move na palavra dele e ele está cumprindo a palavra dele. Amém, igreja? Amém. Então, não importa quanto tempo você está na igreja, quanto tempo você é convertido, não importa quanto tempo você já leu a Bíblia, de capa a capa, não importa, não tem diploma para isso. A Bíblia diz que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós vamos comparecer e neste tribunal é para salvos. É somente para salvos. É somente para a igreja. A igreja comparecerá diante de um tribunal. Mas eu já não sou salva. Mas eu já não tenho o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Como é que eu vou comparecer perante um tribunal? Vai comparecer. E só vai reinar numa posição de autoridade, junto com o Senhor Jesus, a nações, por 1000 anos. Quem comparecer perante este tribunal, e quem tiver coroa diante deste tribunal, porque nem todos terão coroa. Então, igreja, não importa se você leu a Bíblia 3 vezes ao ano, ou se você e eu somos convertidos há 30 ou 40 anos. Não importa se você sabe o endereço da palavra, o livro, o versículo, aonde se encontra. Isso não vai contar diante desse tribunal. O que vai contar diante desse tribunal é o quanto esta palavra operou na minha vida e na sua vida. Não é o quanto ela está na minha mente. Não é o quanto de diplomas que eu tenho. E eu tenho diplomas. Inclusive internacional. Eu tenho. Mas não conta. Não conta. Às vezes as pessoas falam para mim assim: como você aguenta 20 e poucos anos estudando a palavra de Deus? 20 e poucos anos, eu estou no capítulo 3 de Gênesis. 20 e poucos anos. Eu não saí ainda do capítulo 3 de Gênesis.
mas não vou pregar capítulo 3. Por muitos anos eu ministrei a mesma matéria de manhã, tarde e noite, todos os dias da semana, inclusive finais de semana, todos os dias. E eu confesso perante o meu Senhor e perante a igreja que eu tenho muito que aprender. Eu tenho muito que aprender com Ele. Então não dá para enjoar. Não dá para falar eu sei tudo da Bíblia, porque eu não sei. Por 20 e poucos anos eu não sei. E só subo neste lugar se eu ouvir a voz dele. Se eu não ouvir, eu não subo. Está aqui o meu pastor. Não subo. Só dou uma aula se ele falar para mim. Se ele não falar, eu não dou. Esse é o entendimento que eu tenho da palavra. E nesta manhã, 2 Timóteo, capítulo 3, é uma palavra para mim e para você, para a igreja do Senhor Jesus, que está reunida aqui neste endereço. Somente o versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabe-se, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão. Como discernir os últimos dias? Aqui quem está falando, porque nós estamos dando start à escola bíblica, quem está escrevendo esta carta é o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele está numa situação bem agradável e confortante nesta carta. Ele está na sua casa, que se chama masmorra, no profundo, no frio, no abandonado, no sozinho. Ele está lá na masmorra. Ele sente frio, ele está machucado. E a vida dele carrega marcas de Cristo, o corpo dele tem as marcas de Cristo, e esse homem está num calabouço, muito isolado, muito frio, passando necessidades, sofrendo, e este homem, que com 29 anos, ele se encontra com Jesus a caminho de Damasco. Este homem que foi formado na escola de Jerusalém, este homem que tem o diploma de 4, 5 línguas, este homem que é um apóstolo, mas ele é um fariseu por 2 gerações, ou seja, ele tem título sobre título, ele pode ensinar a lei, ele pode prender pela lei, ele pode matar pela lei. Este homem que é hebreu, judeu, da tribo de Benjamim, este homem que conhece a Bíblia desde os seus 5 anos de idade e que foi aos pés de um dos grandes mestres de Israel, chamado Gamaliel, que somente quando um menino muito prodígio, muito inteligente, que se desponta no meio de todo mundo, um mestre vai apontar esse menino na sinagoga. Não é o desejo dos pais. Não são os pais que colocam esta criança numa escola de rabino. Não, a cultura judaica diz que o mestre tem que escolher. E Paulo foi escolhido. Paulo foi escolhido, também chamado Saulo. E ele foi. Viveu a vida dele dos 30 anos até ele falecer na palavra de Deus. Sofreu afrontas, açoites, naufrágio, nudez, fome, frio, por pregar a palavra de Deus. Viajou o mundo inteiro, um homem conquista o campo gentílico de todo o Império Romano, até Espanha,
até Macedônia, Nicópolis, ele está em todos os lugares, a pé ou de cavalo a navio. Não de avião, não de trem, não de Mercedes, mas a pé. E este homem dedica a vida dele a pregar, a ensinar a palavra dele, segundo a cultura dele, para um povo considerado inimigo. Porque gentio é inimigo de judeu. Da estirpe de Paulo é inimigo. Nem sequer passa do mesmo lado da calçada. Nem sequer passa pela cidade, dá a volta, mas não cruza uma cidade que é gentílica. Este homem que chegou a matar pela lei, este homem se entrega a Jesus e começa a estudar com Jesus e recebe o evangelho do Senhor Jesus através de revelação. Não foi através da escola, não foi através de andar com o Senhor Jesus durante 3 anos do seu ministério, não. Apóstolo Paulo aprende o evangelho na Arábia por 3 anos, só ele e Jesus. E ele vai pregar de tal forma que ele entrega a vida dele e nada, absolutamente nada, faz esse homem recuar. Nenhuma enfermidade, nenhuma perseguição, nenhum ciúmes, porque apóstolo Paulo vai ser decapitado em Roma, a pedido dos seus irmãos judeus. Perseguidos por seus irmãos judeus, desde Jerusalém até Roma. Este homem renuncia toda a cultura dele e prega para um povo que é considerado um cão, imundo, adorador de vários deuses, um povo idólatra, um povo que não observa leis, um povo que não tem a ordem do Deus eterno, um povo que não está na aliança do Deus eterno, um povo que não tem a promessa do Messias. Este povo que sou eu e você, gentil, não judeu, ele prega e ele vai sofrer muitas coisas, mas ele honra a Deus, ele glorifica a Deus pelo ministério dele. E eu sei que Deus está falando comigo e com você. Nós temos glorificado o nosso ministério, como nós temos feito, como nós temos tratado, como nós temos encarado esse tempo que nós estamos vivendo. Paulo escreve esse versículo para nós, que é versículo, é um versículo este, um capítulo e um versículo, mas é uma carta. Ele escreve no ano de 66 depois de Cristo. 66 depois de Cristo. Nós estamos em 2023 anos. Tira 66 e faz as contas. Quantos anos isso está escrito? Qual é a visão deste homem de lá de 66 para 2023? E eu te pergunto nesta manhã, igreja, qual tem sido a nossa visão? O que nós estamos enxergando? Nós estamos enxergando os problemas, as dificuldades, as afrontas, o nosso umbigo, a nossa casa, ou nós estamos enxergando a obra do Deus a quem nós servimos? Nós estamos nos preparando para a vinda dele. Ele vai vir, e pode ser hoje. Ele vai vir. Esteja ou não preparado, ele vai vir. E não se engane, não é porque você e eu aceitamos Jesus que nós estamos dentro dele. Simplesmente. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então, o meu alimento, o seu alimento, a minha roupa, a minha moradia, a minha comida, o meu remédio, as minhas viagens, o meu bem-estar. Eu tenho um salário e se chama a palavra.
Quem sustenta tudo isso é a palavra. E como ela está no meu e no seu coração. Ela é viva, ela é poderosa, ela vai fazer o discernimento, ou ela é uma letra, ou ela é um livro. Porque a palavra de Deus é uma pessoa, igreja, não é um livro. Eu não carrego a palavra de Deus neste livro. Se eu não entender que este livro é uma palavra, é uma pessoa, nós não estamos caminhando no reino. Então, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E Paulo está escrevendo 66. Então, nós estamos aí com a nossa visão, precisamos olhar para o alto. Precisamos enxergar e discernir em que ponto a igreja está. Em que ponto? Que quando Paulo escreve, e ele confirma o que Jesus diz, que nada, absolutamente nada, vai parar a igreja. A igreja não é um templo. A igreja não é uma placa. Nós não mudamos de igreja. Amém, igreja? Nós não fechamos igreja. Pare de ouvir isso. Pare de falar essa mentira chula, absurda. Nós não mudamos a visão, igreja. Nós continuamos na visão. Nós continuamos na igreja. Nós continuamos dentro do plano de Deus. Não mudou nada. Nós estamos caminhando. Só mudamos de endereço. Porque Deus quis assim. Ele quis, ele é o dono da igreja. Isto aqui não é meu, do pastor Ronaldo, do pastor Zé Américo. Nenhum de vocês são nossos. Nenhum. Vocês não servem a nós. Nós servimos a Deus. Nós servimos ao Senhor. Não precisamos ter ciúmes. Não precisamos competir. Não estamos aqui para invadir nada. Não estamos aqui para dominar nada. Nós estamos aqui para trabalhar juntos. Porque somos um povo. Somos uma igreja. Não somos divididos. Nos tempos, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Que tempos são esses? Olha o versículo 2. Ah, tem um relógio aqui, pastor. Obrigada. Olha, eu tenho ainda 10 minutos. Já vou terminar. Olha o versículo 2. Pois os homens, e entenda isso, a palavra para aqui, homens, não é só o macho, o varão, o sexo masculino. Aqui é o homem. Jesus Cristo é o homem, amém? A igreja dele é o corpo. Eu e você somos corpo, somos noiva, ele é o varão. Então, se ele é o homem, esta palavra homem é para a igreja dele, significa o casal, a família. Então, não é só o varão. A responsabilidade não é só do macho, do varão. A responsabilidade é do varão e da varoa. E se tem um varão e uma varoa, tem filhos. E se tem filhos, a responsabilidade é da família. Os homens serão, ou eu posso usar aqui, as famílias serão egoístas. Não lá fora. Dentro da igreja. Não é lá fora, é dentro da igreja. É dentro do corpo de Cristo. Por isso nós estamos aqui. Não está falando para o mundo, igreja. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, pessoas que vão fazer de tudo para levar eu e você seguir a elas. Pessoas que farão de tudo, usando o púlpito, usando o ministério, usando o dom, o chamado, para fazer panelinhas.
E esta panela tem morte dentro dela. Diz o profeta, diz a palavra de Deus. Tem morte, toda panela tem morte, não tem vida. Mas como eu sei disso? Pela palavra. Quando eu estudo a palavra, quando eu medito na palavra. Panelinha não faz parte da igreja do Senhor Jesus. Sai fora desta panela, entre no corpo. Desculpa, muitos aqui não conhecem a minha forma de pregar. Não se assuste. Não estou brava. É a forma que Deus me usa. Que a palavra é muito forte dentro de mim. E da mesma força que ela está dentro de mim, ela sai. Então não me veja como brava. Me veja, é a forma que a palavra está dentro de mim. Jactanciosos. Meu Deus, multidões seguirão placas, multidões seguirão fama, multidão seguirão homens e vão ficar, não subir, não vai subir. Com todas as letras eu te digo pela palavra de Deus, não vai subir, porque a igreja não salva, o ministério não salva. O seu dom não salva. O que salva é a palavra. Amém. O que santifica não é a sua oração. O que santifica não é o seu jejum. Não é se você sobe ou não ao monte. Isso não santifica você e eu. Essa semana passada eu dei aula, um pastor falou assim, você desconstruiu tudo, e agora você construa. Falei, eu não, a palavra vai construir. A palavra. Quer dizer, então, que se eu subir ao monte, eu orar, jejuar, isso não me salva, não me santifica? Não. Então você é contra? Não. Nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que ter uma vida jejuada. Amém, igreja? Amém. Nós temos que ter uma vida consagrada. É isso que vai. E para ter isso, eu preciso ter a palavra. Porque a oração do Senhor Jesus, a última oração que ele fez ao Pai, em nosso favor, está em João 17, versículo 17 e 18. A tua palavra santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra santifica. E em favor deles, eu me santifico. Igreja, Jesus precisou se santificar. Mas Jesus é justo, é santo, veio do céu, por que ele teve que se santificar? A favor deles, eu me santifico. Então, escola bíblica é para aprendermos o caminho da santificação. Escola bíblica é para aprender a andar como justo, a andar pela fé. E a fé só começa, conforme diz Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé começa em ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra. E a pregação da palavra não é fazer uso de um microfone. A pregação da palavra é a palavra grega manifestar. Fazer uso do microfone até o diabo faz. Citar a Bíblia até os demônios fazem. Tem doutrina de demônios e é dentro da igreja, não é fora. Tem doutrina de homens, não é fora, é dentro da igreja. Então nós que estamos aqui, nós estamos dispostos a continuar e perseverar em conhecer a palavra, em aprender com a palavra. Não importa o quanto eu sei, o que importa é o quanto a palavra tem a mim e a você. Então esses homens desobedientes aos pais, olha o que nós estamos vendo dentro dos nossos lares. Não é longe, igreja, não é no mundo, é dentro dos nossos lares. Desobedientes aos pais. E não são só crianças que estão desobedecendo aos pais.
Eu tenho um pai e uma mãe que está lá, ó, lá atrás. Eu os honro todos os dias da minha vida. Não é o fato de eu não estar morando com eles que me desobriga a honrá-los. Desobediente aos pais. Então, desde a minha idade, eles não têm mais pais aqui. Mas ele tem um pai que é Deus. Então, se nós não conseguirmos, na nossa esfera, que nós vemos, tocamos, andamos juntos, como é que nós vamos obedecer a Deus? A quem nós não estamos vendo em carne e osso, mas nós vamos ver. Vá para o versículo 10. A pior coisa que vai inundar a igreja se chama apostasia. A pior coisa que vai destruir a igreja, que vai dividir a igreja, é a apostasia. E a apostasia não é deixar de crer. A apostasia é deixar de ser seguido e orientado e santificado pela palavra de Deus. Isso é apostasia. Muitos têm a palavra de Deus na ponta da língua, são apóstatas. E isso quem diz não sou eu, é a Bíblia. Nós vamos estudar, estão aqui os professores, uma parte de escatologia. Uma parte, só uma parte de escatologia. Nós vamos estudar. E a apostasia começou no ano 100 depois de Cristo. Ela começou fortemente. E a apostasia é o esfriar no amor. E o esfriar no amor é não andar mais com Deus. É falar de Deus, mas não ter a presença dele. A apostasia, Jesus diz que vai remover o candeeiro. Vai remover a posição dessa igreja perante ele. É uma igreja que vai ter obras, que vai estar lotada de gente, que vai estar pregando a palavra, mas não tem mais a presença de Deus. Como nós vamos discernir? Igreja, como é que nós vamos discernir isso? Porque nós estamos assim, não, ela está falando a palavra de Deus. Como é que nós vamos discernir uma pessoa que está no púlpito, que fala a palavra, mas não é pelo Espírito Santo? É apostasia. E a apostasia está dentro da igreja, porque o mundo não tem apostasia. A apostasia está dentro da igreja. E apostatar é da fé. Então, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Está assim na sua Bíblia? E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para quê, igreja? Salvação. Então, significa que nós estamos desenvolvendo, nós estamos caminhando neste caminho. Nenhum de nós ainda, não se ofenda, por favor, não se ofenda. Nenhum de nós podemos dizer, estou salvo e salvo para sempre. Nenhum. O que nos segura é a obra de Cristo. Ele nos mantém, Ele nos segura, Ele nos dá um novo dia.
Amém, igreja? Amém. Porque o importante é como nós vamos terminar. Porque a última palavra que Jesus Cristo, dono da igreja, disse para a igreja, em 7 cartas, diz assim: ao vencedor. Ao vencedor. Aquele que chegar até o fim. E antes dele ser crucificado, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. O que a gente vai fazer com isso? Então, esta palavra vai nos tornar sábio para a salvação, pela fé. Capítulo 4, para encerrar, versículo 2. Prega a palavra, insta, insista, persevere, não desista, não desanime, não deixe a circunstância roubar aquilo que Deus quer fazer em mim e você. Pregue a palavra. Quanto tempo? Até o dia que Ele vier buscar. Quanto tempo eu vou fazer escola bíblica? Até o dia que Ele vier me buscar. Quanto tempo eu vou cultuar ao Senhor? Até o dia que Ele vier me buscar. Quanto tempo eu vou orar? Quanto tempo eu vou perseverar no caminho da cura, do milagre, da restauração, da salvação? Quanto tempo, igreja? Até o dia que Ele vier nos buscar. Amém. Enquanto Ele não vier nos buscar, é nossa obrigação, não é de Deus, estarmos reunidos como igreja. É nossa obrigação. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Se você tem espaço, se a pessoa está gostando, está te aceitando ou não, prega a palavra. Sabe por quê? Lá no seu trabalho, lá na sua família, lá no mercado, lá no shopping, lá no campo de futebol, lá no lavar o carro, lá na fila do médico, lá dentro do consultório do médico, eles não têm uma Bíblia num livro, mas eles têm uma Bíblia ambulante. Eles têm uma palavra encarnada, que sou eu e você. Está pronto para responder? Está pronto para ser um instrumento na mão do Senhor? Está pronto para Ele te usar no meio de uma cirurgia? Amém. Eu tive um câncer e não sabia. Eu tinha um tumor no meu intestino e não sabia. E uma das equipes médicas disse que tinha tirado. E eu fui para a cirurgia. Fizeram toda a marcação dentro do meu intestino. E quando eu fui para essa cirurgia, que seria de 2 a 3 horas, ela durou 7 horas. 7 horas. E a equipe que fez a cirurgia olhou, abriu, viu as marcações, tudo que a clínica tinha feito, tudo que o especialista tinha feito, viu, não tinha nenhum câncer. Um dos médicos, um jovem, disse: eu não vou fechar, eu vou investigar, eu vou aprofundar. Ela está aberta, já está aqui na mesa, vamos investigar. Deus é bom. Amém. Aleluia. Porque este médico investigou por mais 4 horas e ele achou o tumor que nenhum exame mostrou, nenhuma colonoscopia mostrou, nenhuma marcação mostrou. E este médico achou o tumor, e quando ele achou escondido, ele falou assim: nós vamos ter que abrir de fora a fora. Ele foi, quando ele pegou, o tumor estava solto. Sabe por quê? Porque do dia que eu soube, no mês de junho, até 28 de setembro, nós declaramos a palavra. Aleluia. Nós oramos a palavra, nós ministramos a palavra, e esta equipe bateu palma dentro do centro cirúrgico. E toda a Santa Casa de Valinhos, todos, desde os advogados, os mantenedores,
os enfermeiros, os especialistas, todos foram me ver na UTI. Quem é a pastora que o tumor estava solto? Quantos faxineiros foram lá de madrugada pedir para orar? Quantos? Amém, igreja? Amém. Eu quero encerrar nesta manhã dizendo para você que não é o que você tem, se é um câncer, se é a perda de um emprego, se é a divisão de uma família, se é uma depressão, se é uma ansiedade, se é um desânimo, seja o que for que você esteja passando, seja o que for. Vou até tirar o óculos para não ver mais vocês. Não é isso que é o problema. Isso é nada perante Deus. Amém? Amém. É nada. Mas tem uma coisa. A palavra precisa estar viva dentro de você. A palavra precisa ter liberdade. Porque esta palavra se chama Jesus Cristo. Quer andar com Ele? Amém. A outra vez eu venho pregar o que eu escrevi. Quer andar com Ele? Então eu te desafio a estar na escola bíblica. Eu te desafio a estar, a se programar, a não deixar nada roubar isso de você. Porque Jesus vai falar com você. Amém. Ah, Jesus vai falar com você e comigo. E nós vamos falar 2 temas, né, professores? 2 temas dentro de escatologia. Só 2. E vocês só vão saber no próximo domingo. Vamos orar. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor esteja conosco. Que Ele nos fortaleça. Que Ele nos dê bom ânimo. Feche os teus olhos. Quero profetizar na sua vida. Que Ele nos dê coragem. Que Ele nos dê bom ânimo. Que Ele nos dê força, disposição mental, disposição emocional no coração. Que Ele nos dê discernimento para nós entendermos que o domingo é um domingo dedicado ao Senhor, que nada pode nos tirar da presença dEle. Que o domingo, se for um sacrifício, seja um sacrifício santo diante do teu Senhor, do teu Deus, que está com você e comigo. Ele vive, Ele mora em mim e você, porque Ele escolheu isso. Que você possa fazer nesta manhã, você e o teu Senhor. Quem é o teu Senhor? É o Senhor Jesus Cristo? É a casa? É o carro? É o churrasco? É o sono? É a cama? É o único dia que você tem para dormir? Quem é o teu Senhor? O domingo é o dia do Senhor. É o dia que nós dedicamos a Ele. Então que você e eu nesta manhã possamos fazer um compromisso com o nosso Senhor. De querer conhecê-lo. De querer perseverar em conhecê-lo até o dia que Ele vier nos buscar. Até o dia que nós vamos ouvir a trombeta. Ou até o dia que Ele disser assim para mim e para você: venha filho, eu te quero aqui comigo agora. Faça o teu compromisso. Não é comigo, com o pastor Ronaldo, o pastor Zé Américo, a pastora Cássia. Não são com os professores, não é com a Jesus Cristo é o caminho. É com o teu Senhor. E é para Ele que você vai responder, não é para nós. É para Ele, não é para nós. Nós amamos a sua vida, nós queremos você conosco, mas o teu compromisso em primeiro lugar é para Ele. Coloque a prioridade na sua vida. Os dias são maus. Nós não sabemos quanto tempo de cronos nós temos. Nós não sabemos se temos um dia, uma semana, um mês, 10 anos, 20 anos. Nós não sabemos. Mas que nós possamos fazer o compromisso. Que nós possamos ouvir a voz dEle. Neste tempo que Ele está nos dando.
Pai, a tua igreja está neste lugar. Os teus filhos, aquele a quem o Senhor ama, aqueles a quem o Senhor resgatou e chamou, aqueles a quem teu Espírito Santo trouxe nesta manhã, para estar perante a tua presença, aqueles que se reúnem neste lugar, sabendo que todos nós somos falhos, todos nós estamos caminhando, todos nós precisamos uns dos outros. Por isso, Senhor, nos ajude a perseverar, nos ajude a caminhar, nos ajude a permanecer inabaláveis diante de qualquer circunstância, diante de qualquer fatalidade. Nos ajude a permanecer confiantes na tua palavra, sabendo que o Senhor é Deus e que o Senhor prometeu e já cumpriu, e que nós possamos experimentar esta promessa poderosa. Eu entrego, Senhor, estas famílias nas tuas mãos. Eu entrego cada família, cada criança, cada geração que está aqui dentro. Eu entrego, Senhor, cada dom, cada ministério, cada chamado, Senhor. Que o Senhor venha avivar, que o Senhor venha nos avivar nesse tempo difícil, nesse tempo de dificuldade, mas neste tempo que o Senhor manifestará obras inacreditáveis perante os homens, mas obras maravilhosas que nós vamos desfrutar. Ajuda-nos a te glorificar, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço nesta manhã. Amém. Amém, igreja? Amém. Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor. Um bom domingo para nós. Até a noite.